Meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, amiga, boa noite. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, nosso boa noite também. Que a bênção do Senhor chegue aí aonde você está. E só Ele sabe aonde você está. Mas eu imagino que espalhado aí por alguns lugares desse Brasil. Hoje, já quase saindo para a igreja, eu falei para minha esposa, está quase terminando. E ela disse, não, agora que a semana começou, mas está tão gostoso que eu já começo a imaginar que vai logo acabar, né? Ontem, teve gente que confundiu a minha esposa com a minha filha. Fiquei meio preocupado. É duro, pastor. Eu queria aproveitar a oportunidade para apresentar a minha família. Eu queria que a minha esposa viesse aqui à frente, a Isomara, a Jéssica e a Genini. Para que ninguém confunda mais. Deus me deu uma família muito bonita para combinar com a minha beleza. A Genine é minha filha mais nova, ela estuda aqui no IACS, já o 4º ano, né, filha? A Jéssica, ela faz o 2º ano de odontologia lá em São Luís do Maranhão, também estudou 2 anos no IACS, 2 anos. Nós atravessamos o Brasil praticamente para deixar a nossa filha aqui no colégio no Rio Grande do Sul. E eu conheço todos os colégios do Brasil e escolhemos juntos aqui o IACS. E a minha esposa, Isomara, ela é líder do Ministério da Mulher, lá em São Luís, na Associação Maranhense. Nós temos uma linda história. A Isomara, ela não era adventista quando eu a conheci. E até o final da semana eu conto a nossa história. É muito interessante. E Deus colocou ela na minha vida e me deu esses 2 presentes aqui que são a minha vida. Né? Tem um ciúme que você nem imagina, irmãos. Eu sou ciumento. Antes que elas saiam, eu tenho recebido inúmeros pedidos de oração, inúmeros. Como nós temos lutas, eu falava para o pastor agora há pouco, né? Pastor Leonardo, como carregamos fardos e pesados. E eu tenho orado por todos vocês e tenho pedido que vocês orem por mim, tenho respondido os e-mails e tenho também pedido que vocês lembrem do meu ministério, do nosso trabalho lá no Maranhão. É um desafio muito grande. Nós temos inúmeros desafios, nós temos 700 congregações só no nosso campo. Nós temos 44 pastores, tem pastor que cuida de mais de 20 igrejas. E nós não temos condições de colocar mais pastores, apesar de que temos, todo ano nós estamos abrindo 4 novos distritos. Mas Deus tem abençoado muito ali a Associação Maranhense. Então orem pela gente, pelo ministério que a gente desenvolve ali, pelos pastores daquela região. Tem pastores que, para chegar numa igreja, é um desafio. Há distritos lá que nós doamos para o pastor uma moto, porque só há a possibilidade dele chegar no distrito ou na igreja de moto. Muita areia, dunas, e realmente é uma situação difícil, mas Deus tem se manifestado poderosamente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e nós vamos ter uma oração cantada para o início da mensagem desta noite. Oremos. Na oração encontro calma, na oração encontro paz,
Orar a Deus faz bem ao mar, falar com Deus me satisfaz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz, e em seu perdão encontro paz. Amém. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Vamos ao tema desta noite. Ezequiel capítulo 16. Antes de lermos a palavra, eu preciso fazer uma pergunta a vocês. E eu gostaria de ter a resposta. Quantos aqui gostam do que é belo? Levantem as mãos. Todo mundo. Quantos aqui seriam capazes de me definir o que é a beleza? Levante a mão. Já diminuiu. Terceira pergunta. E essa pergunta vai ditar os rumos da minha mensagem nessa noite. Quantos aqui, depois de uma análise bem feita, se acham verdadeiramente belos? Levante as mãos. Há um verdadeiro misto de beleza e feiura nessa igreja, irmãos. Há um adágio popular que você pode até nascer pobre e feio e um dia ficar rico. Agora bonito é impossível. Eu gostaria de desafiar este pensamento e dizer a vocês que nem tudo que nasceu feio pode continuar feio. Ou deveria continuar. Eu quero dizer que se você nasceu pobre e feio, você pode ficar rico e belo. Você não vai dizer amém, não? É sua oportunidade é hoje. E eu gostaria de analisar com vocês uma história que nós encontramos em Ezequiel 16, a respeito de Jerusalém. Eu até gostaria que você trocasse a palavra Jerusalém pelo seu nome, porque esta, parece-me, é a nossa história, pelo menos até em um determinado momento do capítulo. Então vamos ao capítulo 16, verso 1, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Bom, não era a minha intenção comentar esse primeiro verso aqui, mas eu quero dizer que em algum momento da sua vida a palavra do Senhor foi até você. Você se deparou com a palavra. Você se encontrou com a palavra, com o verbo. Como diz João capítulo 1, verso 1. Jesus é o verbo, é a palavra. Alguém me perguntou um dia, pastor, será que Jesus só voltará quando o evangelho for pregado a todos? Isto é o que diz São Mateus, de que o evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Mas eu quero dizer que você precisa entender o que é este evangelho que será pregado. Necessariamente alguém não terá que ouvir todo o evangelho, mas todo mundo vai se deparar com a oportunidade de ter o evangelho e de alcançar o evangelho. Eu fico pensando naqueles que vão ter apenas uma única oportunidade e vão desperdiçá-la.
nós seremos julgados não somente por aquilo que nós conhecemos, mas nós seremos julgados também por aquilo que poderíamos conhecer e decidimos não conhecer. Verso 2. Diz assim: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Verso 3. E diz: assim diz o Senhor, Jerusalém, a tua origem, o teu nascimento, procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe era Eteia. Verso 4. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Verso 5. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer algumas destas coisas, compadecido de ti, antes fostes lançada em pleno campo no dia em que nascestes, porque tiveram nojo de ti. Vejam que cena deplorável. Uma criancinha nasce, não se toma, ou não é tomado os devidos cuidados que deveria se tomar para uma criança que acabou de nascer. Ela é jogada num canto no lixo, e ali ela fica, e as pessoas que passam de largo, de longe, porque tem nojo da situação em que ela se encontra. Eu sou enfermeiro, fiz enfermagem antes de fazer teologia, e trabalhei nas lanchas, como já falei anteriormente para vocês, e na lancha eu fiz vários procedimentos, que alguns que só os médicos deveriam fazer. Mas lá no meio do Amazonas, no meio do nada, eu me deparei com situações, ou eu agia, ou a pessoa morria. Muitas situações. E a minha esposa está ali de testemunha. Nessa época, há 24 anos atrás, quem trabalhava na lancha, os pastores também extraíam um dente. E eu cansei de extrair muitos e muitos e muitos dentes. Num dia só eu extraí mais de 100 dentes com a minha esposa me ajudando. Era pegar ou largar, viver ou morrer. Hoje a igreja não permite mais esse tipo de situações. Mas vocês sabem que a obra no Amazonas começou assim, com o pastor Léo Hallewell, com Jéssica, sua esposa, que era enfermeira. Eu me recordo um dia de uma criança que meteu a mão num daqueles motores que rala mandioca, a mão entrou toda. E eu estava na lancha quando eu vi uma canoa descendo o rio, e ali ele acenou um pano branco, eu parei, e ali me deparei com essa situação. E a pessoa estava, esse garoto estava pelo menos a umas 40 horas de viagem de barco do primeiro posto de enfermagem. E eu não tinha como voltar, então tive que costurar a mão desse rapaz. Depois encontrei ele 1 ano e meio depois. Ele não mexia alguns dedos, mas estava vivo. Mas eu fiz também muitos partos. No interior se chama parteiro, parteira. E quando uma criança nasce, você já toma algumas providências imediatas. Você aspira. É bom que a criança chore, para que ela possa ter uma respiração, ela possa respirar. Dizem os médicos que é para respirar melhor. Eu acho que a criança já nasce chorando porque ela tem um espírito sindicalista, já nasce revoltada. Está ali no aconchego, quer comer, ela tira o alimento da mãe, quando ela vem ao mundo, ela estranha a temperatura, ela já nasce revoltada. E aí você limpa, você corta o cordão, você trata de imediatamente cobrir, ela fica com muito frio a criancinha, e ali depois você coloca ali no colinho da mãe, depois vem a primeira mamadinha, e assim sucessivamente, e a criança começa a crescer e se desenvolver. Mas esta criança que nasceu, ela não tinha nenhuma perspectiva de vida. Nasceu, não cuidaram desta jovem criança, jogaram num canto, no mato, ensanguentada, com cordão, resto de placenta, deixaram lá, as pessoas passavam de longe e tinham nojo dela. Não tinha nenhuma perspectiva de vida.
E aí está a minha fotografia e a sua fotografia, o meu raio-x e o seu raio-x. Assim nascemos, sem nenhuma perspectiva. Sem nenhuma possibilidade de vida. Se não fosse uma intervenção, daqui a pouco nós vamos falar sobre essa intervenção. Eu já até me adiantaria, irmãos, e diria a vocês que uma pessoa sem Deus, ela vive nesta situação, ela vive no lixo da vida. Quem não tem Deus vive no lixo da vida. Pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter carro, pode ter fama, pode ter cultura, mas vive no lixo da vida. Não vale a pena viver sem Jesus. Em um outro aspecto, nós também temos que considerar que nós temos uma situação tão caótica que não dá para ficar analisando a vida dos outros. Nós temos um problema sério. É interessante que, pelo menos em 2 ou 3 e-mails que eu recebi, eu achei interessante algumas pessoas colocarem a sua situação, fazerem uma análise da sua situação. Olha, pastor, eu deveria ser isso, mas sou isso, eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Essa é uma postura extremamente interessante e coerente. Não dá para ficar olhando para a vida dos outros quando nós temos seríssimos problemas a resolver na nossa vida pessoal. Como marido, como esposo, como filho, como filha. Mas tem gente que nasceu para criticar as outras pessoas, para fazer observação da vida de outras pessoas, para cuidar da vida de outras pessoas. Eu quero dizer para vocês que os momentos mais tristes do meu ministério é quando eu me deparo com essa situação, quando eu vejo alguém não preocupado, porque essa não é uma preocupação cristã, mas alguém querendo difamar uma outra pessoa gratuitamente. Estou me lembrando agora de uma história que aconteceu numa cidade do interior do Amazonas. Eu casei uma amiga da minha esposa. Na hora do casamento, na hora, a noiva dentro do carro, o noivo na porta da igreja, eu na porta da igreja com a Bíblia para entrar na igreja, chega uma irmã. Pastor, eu queria falar com o senhor. Preocupada. Eu digo lá, vem coisa feia. Vem cá, pastor. A noiva está grávida. A noiva está gestante. Sério, irmã? Com aquele ar de preocupação, de resignação, de comunhão, não sei com quem. E ela disse, pastor, ela está grávida. E eu disse, irmã, se ela está grávida, eu não posso fazer esse casamento. Ela disse, é isso mesmo, pastor. E foi saindo, eu, pá, no braço dela. Segurei com força. Disse, calma, irmã, não sai agora não. Não, pastor, eu já vou. Não. Eu vou chamar aqui os pais do noivo. Vou chamar os pais da noiva. Vou ali num quarto pastoral e a senhora vai dizer para eles o que a senhora me disse agora. Se pelo amor de Deus não faça um negócio desse comigo, pastor. Pastor, pastor, eu não posso nem provar. Pastor, me deixe, pastor, pare, não faça isso não. Irmã, como é que a senhora vem me falar algo que a senhora não pode provar? Na hora do casamento. Vou lhe pedir um favor, posso? Pode, pastor, pode. Sai de perto que eu tenho um casamento para fazer. Sai daqui, irmã, por favor. Entrei preocupado, só Deus sabe como entrei naquele casamento. Lá vem a noiva. E eu aqui, está grávida. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu não estou quase conseguindo me ouvir aqui. Fiz o casamento. Obrigado.
Depois eu falei para minha esposa, fica de olho, vê se ela está grávida mesmo. Sabe o que aconteceu? Ela não estava grávida. A nossa situação é extremamente complicada. Nós temos tanto tempo a gastar em comunhão com Deus, pedindo a Ele misericórdia pela nossa vida, que não dá para ficar gastando tempo, para ficar preocupado com a vida dos outros, falando mal dos outros. A verdadeira preocupação cristã é procedente, mas dentro de um conceito bíblico. Inclusive um texto muito mal usado que nós usamos quando tem 2, 3 pessoas na igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Esse texto não é para culto de quarta-feira e nem para domingo. A gente usa para... E num contexto ali, se teu irmão tem problema, vai com ele. Se ele não aceitar, leva outro. Se ele não aceitar, leva outro. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, resolvendo esse problema, eu vou estar ali com vocês. Mas de maneira cristã. Não fale para ninguém aquilo que você não pode falar para a mesma pessoa. Ou para a pessoa. Não faça isso. Esta é a nossa situação. Situação deprimente. Sem perspectiva, sem esperança, sem rumo, sem caminho. Condenados à morte. Sujos pelo sangue do pecado. Esta era a nossa situação. Até que aconteceu um fato interessante no verso 6. Que eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: passando eu por junto de ti, eu te vi a revolver-te no teu sangue. E te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Ainda que estás no teu sangue, vive. Alguém passou por perto desta moça, viu a sua situação, se compadeceu e ofereceu a ela vida. Alguém viu. Todos passavam de longe, de largo, mas alguém parou e viu. E eu chamaria esse homem aqui de um resgatador. E esse resgatador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me encontra e te encontra, que me vê e te vê. Não existe a mínima possibilidade de Deus não enxergar você. Lembram da história que eu contei ontem, daquele rapaz e pastor? Deus me esqueceu. Isto é impossível. Você pode dizer, pastor, mas eu estou passando por uma situação extremamente difícil. Deus está com você. Deus está do seu lado. Você tem que acreditar nisso. Eu não gosto, já ouvi até gente grande em púlpito dizer o seguinte: olha, não vai lá, porque Deus não está naquele lugar. Não vai lá no Beira-Rio, porque Deus não está. Não vai lá no Olimpo, porque Deus não está lá. Isso não é verdade. Não vai no motel, porque Deus não está lá. Isso não é verdade. Deus é onipresente. Pelo conceito de onipresença, Ele não pode estar. Ele está em todos os lugares. Eu digo diferente, não vai lá porque Deus está lá. Ele vai te encontrar lá. Aí você anda dizendo por aí, não vai que Deus não está lá. Aí o jovem diz assim, oh, beleza, já que ele não está, estou lá. Está em todos os lugares. Não há lugar que ele não esteja. Se suba aos céus, lá tu estás. Se desça ao abismo, lá tu estás. As profundezas do mar, lá tu estás. E eu tenho uma grande notícia para dar para vocês. Deus está aqui. E agora? Você pode não vê-lo, mas Ele está. E Ele não se revela fisicamente, pessoalmente, porque todos nós seríamos consumidos. O Levítico diz que Ele é fogo consumidor. Pastor Viana contou uma história uma vez que me fez rebobinar minha infância, que eu tive uma experiência bem similar à dele. Pastor Viana que faleceu já. Eu venho de uma família maravilhosa.
Meu pai já nasceu nessa igreja, fomos criados na igreja. Meu pai tinha um costume muito interessante. Talvez ele esteja até me assistindo agora. Ele dizia que homem não acorda depois das 6, é 6 da manhã. E ele acordava os 3 filhos ali cedinho, e os 3 filhos ficavam olhando um para a cara do outro, sem ter o que fazer, 6 da manhã. Mas eu venho de um lar onde não se comia até o momento em que ele sentava na mesa. Era o primeiro a ser servido. E ele tinha o costume de ligar um rádio pequenino que ele tinha na cabeceira da cama dele, de madrugada, 5 da manhã. Até hoje ele acorda cedo e já faz o culto dele, estuda a lição, lê a meditação dele. E ele ligava numa rádio chamada Transmundial. Não sei quantos aqui já ouviram essa rádio, Transmundial. E eu gostava de ficar ouvindo ali aqueles pregadores estrangeiros e tal. Mas um dia eu cheguei para o meu pai e disse assim: pai, eu ficava ali vendo uma criança, vendo o rádio, ouvindo. Meu Deus, como é que a voz entra aí dentro? E um dia eu perguntei para ele: pai, me diz como é que a voz entra aí dentro. E eu acho que era um mal de família, porque a minha avó, ela dizia assim: meu Deus, como é que cabe tanta gente dentro de um aparelhinho de televisão tão pequenininho? E ele me levou fora de casa, e lá fora de casa, na cumeira da casa, tinha uma antena, um fiozinho de um lado para o outro, e ele dizia: a voz entra por aí. E eu disse: hoje eu vejo a voz. E ele saiu e eu fiquei olhando para o fio. Meu Deus, não estou vendo nada, não vi nada. E eu tive o privilégio, já formado, de ajudar na implantação da Rádio Novo Tempo, lá em Belém do Pará. Eu gosto da área de comunicação e hoje eu entendo um pouquinho, não muito, mas um pouco da área de comunicação. Aqui nós estamos no lugar onde existem muitas ondas. Se eu ligar um rádio aqui, com certeza nós vamos ouvir alguém cantando ou falando. Agora eu quero que você me mostre a onda do rádio que está aqui dentro, ou as ondas. Me mostre aí. Mas elas estão aqui ou não estão? Isso só prova uma coisa: que os nossos olhos não estão preparados para ver as ondas de transmissão. Você pode não ver Deus, mas Ele está aqui. E o fato de você não vê-lo significa só uma coisa: que os seus olhos ainda não estão preparados para vê-lo pessoalmente. Mas um dia nós o veremos, como diz Jó. Mas Ele está aqui. Ele está do meu lado e do seu lado. Você não pode vê-lo, mas pode senti-lo. E algumas pessoas já tiveram esta experiência de vê-lo. Quando Ayrton Senna foi tricampeão do mundo no Japão, ele disse: eu vi Jesus. E não me venha com essa história de dizer: eu não acredito nele. Eu quero dizer para vocês que eu acredito muito na salvação de Ayrton Senna. Ele deixou se guiar pelo pouco conhecimento que tinha da palavra de Deus. Se você for na sepultura dele lá em São Paulo, está lá um verso que ele muito gostava: nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E eu tenho na minha mente aquela imagem, a última imagem, naquele domingo, tive o privilégio de visitar Imola. Ele com as mãos no aerofólio traseiro do seu carro, pensativo, minutos antes da morte. E eu fiquei pensando: meu Deus, será que ele não estava entregando a vida dele a Deus ali naquele momento? Mas o importante da vida cristã é que Deus me vê e te vê. E Ele está agora aqui nesse momento olhando, não só vendo. Porque alguns, eles olham e não se manifestam. Com Deus é diferente. Ele olha e se manifesta imediatamente. Ele lança um convite: olha, ainda que você está nesta situação, ainda que você está no teu sangue, vive, eu quero que você viva. Ele não só olha, ele age. Eu estava
Eu estava indo para um evangelismo a 20 quilômetros da cidade de Castanhal. Eram umas 6h30, quase 7 horas da noite. Eu estava com um garoto, um cidadão do meu lado e a irmã dele que iam cantar na conferência. E eu vi assim umas 20 pessoas ao redor de um Fusca sem teto à noite, quase não dava mais para enxergar. Curioso, parei. E o que eu vi, eu me impressionei. Estavam ali 20 pessoas ao redor de um Fusca. O Fusca tinha entrado debaixo de um caminhão, de uma carreta. Antes de encostar no pneu, ela saiu, entrou para dentro dessa casa, estava lá. Um morto atrás, o motorista preso às ferragens, mas sem correr risco de morte. E um cidadão, sargento do Corpo de Bombeiros, já nos últimos momentos. E as 20 pessoas ali olhando. Eu até acho que eles estavam apostando. Eu acho que esse aqui vai morrer agora. Mas numa tranquilidade de impressionar. Eu quando vi aquilo eu me desesperei. Senhores, vocês não vão fazer nada, esse rapaz está morrendo. Não, nós já chamamos o corpo de bombeiro, daqui a 20 minutos acho que chega. Existem procedimentos para se ajudar uma pessoa que está ferida. Mas eu não pensei 2 vezes, peguei uma perna manca que tinha aí, um pedaço de pau, arranquei a porta do Fusca, peguei aquele cidadão, dentro dos procedimentos de se prestar um socorro, coloquei no carro, levei para Castanhal. Fui todo ensanguentado para a conferência, todo sujo de sangue. E estava perto do batismo, eu digo, eu vou fazer o batismo, vou fazer o apelo do batismo hoje. E aconteceu um negócio interessante. Contei a história, todo sujo de sangue, todo mundo aceitou Jesus. Quando tem desgraça, é uma coisa maravilhosa. Quando acontece alguma coisa, todo mundo, meu Deus, me ajuda. Todo mundo entra falando de mulher, de pagode, dentro de um avião, de cerveja, de cachaça. O avião começa a balançar, muda o assunto. Eles viram de, meu Jesus, meu Pai, meu Deus, eu te amo, eu te adoro, eu me entrego. Não é assim? No outro dia, eu deixava o pastor Salles, o pastor Moisés, que era presidente de campo, em 2 lugares diferentes, ia para a minha conferência e voltava. No outro dia, eu fui para a minha conferência, peguei o pastor Moisés, fui pegar o pastor Salles. Quando eu vi, do lado da igreja que ele estava, no Lions Club, um funeral. O que é que eu fiz? Fui ver. Fui lá. Sabe quem era? O sargento que eu tinha ajudado no dia anterior. Lá do ladinho do caixão, uma velhinha chorando. Cheguei perto daquela senhora, passei a mão na cabeça dela, coloquei a mão no ombro. E perguntei, é seu filho? Ela disse, é. Eu disse, olha, meus pêsames. Eu sinto muito pelo que aconteceu. E eu quero dizer que ontem eu tirei o seu filho do carro e levei para o hospital, mas infelizmente, sinto muito. Ela se levantou, me abraçou e disse assim, se você tivesse chegado um pouquinho antes, talvez meu filho não tivesse morrido. Me falaram, ele ficou lá quase meia hora, perdendo sangue, e ninguém fez nada. Com Jesus não é assim. Ele vê e age. Eu faço um convite a você agora, vive. E eu quero dizer que a partir desse princípio se abre um mar de possibilidades e de opções. Daí o título, o tema, entropia. Você vai escolher o seu futuro a partir do momento em que o Senhor se encontra contigo e te faz um convite de amor. Viva! A pergunta hoje, o que é que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? O que é que você vai fazer com esse convite? Qual é a reação que você vai ter diante desta demonstração maravilhosa de amor? De olhar para você, pessoa insignificante como você é e como eu sou. De amar você. De viver por você, de morrer por você, de ressuscitar por você.
e de estar intercedendo por você? O que você vai fazer? Você vai sair daqui hoje como se nada tivesse acontecido? É muita frieza. Vocês sabem, eu tenho passado a minha vida toda fazendo apelos. Eu fui pastor de igreja 3 anos e meio, depois me tornei departamental de campo, e já por 8, 9 anos estou como presidente de campo, mas eu nunca deixei de ser um pastor e de continuar apelando. E é uma das maiores alegrias que eu tenho na minha vida, e de Deus com certeza a maior, é quando alguém se arrepende, é quando alguém aceita, é quando alguém se curva diante dessa possibilidade. Mas é triste vermos centenas e centenas e centenas de pessoas que até sentem o desejo, mas não podem deixar um copo de cerveja, não podem parar de fumar, não podem deixar de ter um caso extraconjugal, não podem deixar de ir a uma festa. Eles trocam o céu por qualquer coisa. Rejeitam. Hoje à tarde eu falei com o pastor Iséias, ele me ligou para ver um assunto aí, e ele me contou um dia uma história interessante. Um cidadão chegou para ele e disse assim: eu não aceito Jesus enquanto tiver mulher e cigarro nesse mundo. Eu não aceito Jesus enquanto tiver mulher e cigarro nesse mundo. Eu tenho a impressão que todo mundo diz assim: mas que coisa! Mas por que você está trocando Jesus? Vocês sabem que nós temos pressa para tudo na vida, para pagar, corre para o banco, o cartão está vencendo, paga a conta de luz, senão vão cortar, vai lá na faculdade, a prova é outra, correndo, vivemos correndo. Eu tenho cumprimentado algumas pessoas, pastor, estou vindo do trabalho, é muita correria, mas quando chega na hora de decidir sobre o principal, que é a entrega do nosso coração a Ele, amanhã, pastor, amanhã. Hoje não, pastor, amanhã. Pastor, eu tenho um probleminha, olha, eu preciso acertar alguns detalhes da minha vida primeiro. Meu irmão, vá contar isso para outro, não para mim. Esse negócio de acertar a vida primeiro para vir a Jesus, isso aí é uma... Isso não vai acontecer nunca. Quando é que nós vamos... Quem é que está com a vida bem certinha aqui? Tem alguém? Já resolveu todas as pendências da vida, não peca mais, está belezinha, pronto para ser arrebatado? Que Deus te leve. Tem alguém? Não tem. Nós não resolvemos problemas e vamos a Ele. Nós vamos a Ele e Ele é a solução dos nossos problemas. Essa é a decisão que nós temos que tomar. E vejam o que aconteceu. Esse Deus que age, esse Deus que se manifesta. Vejam o verso 8. O verso 8 diz assim: eu passando por perto de ti, eu te vi, e eis que o teu tempo era de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri a tua nudez, dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Você não encontra aqui em nenhum momento a jovem dizendo assim: Senhor, tu fizeste isso e eu fiz isso. Ou seja, você faz isso e eu faço isso. Não, é o Senhor que faz tudo, providencia tudo. Eu não acredito em sorte. Não acredito em coincidência. No mundo de Deus não há sorte nem coincidência, há providência. O nosso Deus providencia tudo. Você comeu hoje porque Ele providenciou. Você está respirando agora porque Ele providenciou. Você está vivo porque Ele permitiu. Dependemos dele inteiramente. Será que isto não provoca um sentimento de gratidão no seu e no meu coração? Olha, não... O que Deus precisa fazer mais para dizer que te ama e para provar o amor dele por você? Uma vez eu chorei. Eu sou muito chorão. Não tenho medo de chorar, choro quando dá vontade e não estou nem aí. Minha filha me mandou uma mensagem, eu não sei se a Jéssica lembra disso.
Mas um dia eu estava lá, recebi uma mensagem da minha filha que estava aqui no IACS na época. Pai, as pessoas falam que nós só valorizamos as pessoas quando elas morrem. Que bom que não precisou você morrer para eu saber que você é muito importante para mim. Ah, eu comecei a chorar. Não estou nem aí. Sabe como é que acontece com Deus? Nós só lembramos de Deus quando estamos na pior. Evangelizar em hospital é uma beleza. Aceita Jesus? Aceito. Tchau. Aceita Jesus? Aceito. Tchau. Entrega a tua vida a Jesus? Ok, tá bom. Mas quando está tudo bem, nós não nos lembramos de Deus. Eu tenho um livro na minha casa, Os 10 mais gordos, os 10 mais magros. O título do livro é Os 10 mais. Não sei quantos aqui já viram. Os 10 mais ricos, os 10 mais pobres. Aí já está bem, uma edição bem velha já. Os 10 mais altos, os 10 mais baixos. E os 10. E lá tem os 10 mais populares do mundo. Jesus Cristo vem em 7º lugar, nessa edição que eu tenho. Ele perde para Idi Amin Dada, para Adolf Hitler. Quando Michael Jackson morreu, eu estava em Salvador, e aí saiu uma caravana de gente, e um indivíduo lá igual Michael Jackson é meu herói, meu herói, meu herói, meu herói. E se Michael Jackson viesse cantar aqui em Porto Alegre, Deus nos acuda, o trânsito parava, a cidade parava, para ver Michael Jackson. Quem é Michael Jackson? Um medroso, tinha medo de dormir sozinho, dormia à base de anestesia. É meu herói. Nosso herói é Jesus, que deu a vida por mim e por você. Ele passou, providenciou, limpou, cobriu a nudez, estendeu sobre ela o manto da sua justiça, entrou em juramento, em aliança, e ela passou a ser do Senhor. Vejam aqui, entraram em juramento, em aliança, e ela passou a ser minha. Namoro, noivado e casamento. Namoro, noivado e casamento. Juramento, quer namorar comigo? Quero. Aliança, noivado. E passou a ser minha. Quando é que uma mulher passa a pertencer a um homem? Só depois do casamento. Entendeu, jovem? Só depois do casamento. Antigamente eu tinha uma reação assim, muito contundente com relação aos rapazinhos que já iam se adiantando no namoro, né? E eu dava palestra para os jovens, e eu dizia para as moças, olha, a reação tem que ser instantânea e perversa. Quando o indivíduo se adiantar. Hoje não. Eu já compreendi que até os cristãos passam por esse problema, e a gente tem que ter misericórdia. Então, moça, quando o rapaz estiver ali se adiantando carinhosamente, pegue a mão dele, coloque no lugar onde deve estar, e diga para ele assim, meu querido, ainda não é a hora. Ainda não é a hora. Você precisa me respeitar. E aí eu vou dar 2 possibilidades. Se ele for de caráter, gente boa, ele vai dizer assim para você, me perdoe. Se ele for bandido, ele vai dizer assim, mas tu não me ama? Tu não gosta de mim? Desse jeito não dá para continuar. Cuidado. Mas Deus pode transformar. Eu falo assim, uso palavras duras, mas eu amo todo mundo. E ela passou a ser do Senhor. Eu fico impressionado quando leio os primeiros capítulos de Ezequiel e me encontro aqui com o verso 8. E fico perguntando, o que é que Deus viu nessa jovem para amá-la? Feia, suja. E sabem de uma coisa? O melhor aconteceu. Vejam o verso 13 e o 14. Assim fostes ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino,
de seda, de bordados, no triste de flor de farinha, de mel, de azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Veja, aquela meninazinha feia se tornou bonita, linda e rainha. E quem é rainha? Esposa de rei. Que transformação. Que coisa. A única coisa que esta jovem fez foi dizer: eu aceito, me transforma. Muda esse lixo em gente. E a transformação aconteceu. Deus quer fazer isto comigo e com você hoje à noite. Não é amanhã. Amanhã é outro dia. Hoje, Ele quer mudar completamente a sua vida. Mudar completamente. Não tenha medo de aceitá-lo. Eu vou contar duas experiências e vamos terminar. Uma extremamente positiva e uma negativa. Eu vou terminar com a negativa. Eu estava em Uruará com o pastor Wolf. Já não era mais o presidente da divisão. Numa campal, uma das maiores campais da Transamazônica. E eu preguei na sexta-feira, ele pregaria no sábado. Na sexta-feira eu fiz um apelo. Muitas pessoas vieram à frente. Muitas. 2 anos depois, eu estou numa cidade próxima ao Iatai. Quando se aproxima de mim uma irmã e diz assim: pastor, eu queria falar com o senhor hoje à noite. Pode, irmã. Terminar o culto aí eu falo com a senhora. Ela disse: não, eu só queria lhe convidar para o senhor almoçar lá em casa, porque eu queria lhe fazer uma surpresa. Olha aí, 2 coisas que eu quase não gosto: comer e surpresa. Tá bom, irmã. Amanhã no almoço é. E ela ainda foi muito delicada comigo, fez uma colocação extremamente interessante. O que é que o senhor quer comer? Eu dei meu cardápio simples, meu cardápio é bem simples. Eu já dei meu cardápio para ela. No outro dia, no sábado, eu estava na casa dela. Comemos e eu ali, ansioso, a surpresa está chegando, vai ser depois do almoço. Terminou o almoço, ela disse: pastor, a surpresa. Ô irmã, então tá bom. O que é? Ela disse: vem aqui para a sala comigo. Eu sentei na sala, ela pegou uma fita de videocassete, colocou, ligou a televisão e disse: olha isso aí. Quando eu vi, era eu que estava pregando há 2 anos atrás. Disse: ah, gravaram, irmã, que bom e tal. Digo: é essa a surpresa? Eu disse: não, pastor, calma aí. Olha aí, eu já coloquei quase no ponto, só um minutinho. O senhor está apelando, olha aí. Está vendo esse rapaz que está vindo aí? Aí ela deu pausa no videocassete. Esse aqui é esse aqui, é o meu esposo. Pense num homem safado, pastor. Me enganava, bebia, me traía. Nós éramos casados há muitos anos. Ele me desrespeitava. Naquele dia, o senhor fez o apelo, ele disse assim: eu vou entregar minha vida a Jesus hoje. Eu olhei para ele e disse assim: mas tu és sem vergonha mesmo, porque tu brinca até com as coisas de Deus. Como é que tu pode brincar com as coisas de Deus? E ele veio, pastor. E eu fiquei lá atrás pensando comigo: mas que bandido. Como é que pode dar um homem desse jeito, até brincar com Deus? Ele está brincando. Pastor, acontece que eu fiquei lá atrás pensando, o senhor falando: Deus pode mudar a vida, Deus pode transformar a minha vida. Digo: meu Deus, será que Deus vai transformar a vida desse homem? Se ele transformar dele, ele pode transformar a minha também. E aí ela colocou play no vídeo, e ela disse: pastor, olha o que aconteceu. Eu também vim. Aceitei Jesus naquele dia. Pastor, nós estamos casados há muitos anos, mas de felicidade são 2 anos. E eu queria hoje agradecer, porque o senhor fez aquele convite que mudou a minha vida, a vida do meu marido e a vida dos meus filhos. Que coisa, irmãos. Há pessoas que não perdem a oportunidade quando ela aparece. Essa é uma história positiva, mas tem uma que essa vai marcar a minha vida pelos restos dos meus dias e até a volta do Senhor Jesus. Eu, quando me formei, eu não era casado. Eu havia terminado um relacionamento 6 meses antes
e entrei no ministério solteiro. Foi uma tragédia. Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim, se eu fosse casado eu ia contar o meu problema, mas se eu não é, vou procurar outro pastor. Ele foi um tapa no meu rosto. E eu, lá na lancha, no meio dos índios, eu disse, meu Deus, não tem nem menina no distrito para eu casar. Mas eu formei no ano de 87, vamos para o ano de 86. Eu fui fazer o evangelismo terceiro ano. Lá no IAE também tem, né, pastor? O evangelismo terceiro ano. E eu dizia assim, meu Deus, me dá uma igreja. Eu não estava preocupado com almas, com pessoas, com batismo. Eu só dizia assim, meu Deus, me dá uma igreja que tenha mulher para eu casar. Eu só queria casar. Tudo que eu queria era casar. Eu queria entrar no ministério casado. E aí, pastor Luiz Nunes começou a dividir os colegas ali. Você vai para tal lugar, 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 você para lá, você para cá. Ezequias vai para tal lugar. Quando ele disse o lugar, eu chamei um amigo meu chamado Fausto Farias, que hoje está no Emirados Árabes, é pastor lá. Disse, Fausto, onde é esse lugar? Para que igreja é essa? Disse, Ezequias, é o leprosário da cidade. Rapaz, o leprosário? Puxa, me mandaram para o leprosário. Sabe, eu penso assim, a gente não é obrigado a ir, a gostar de onde a igreja manda a gente. Não é obrigado a gostar. Mas eu acho que nós somos obrigados a ir. A igreja está mandando, tem que ir. Eu trato assim com os meus chamados. Agora, antes de ir para o Maranhão, foi a mesma coisa. O presidente perguntou, o senhor quer ir? Não. Mas se o senhor for, mas se a União mandar, eu vou. Você quer ir? Não. E eu combinei com a minha esposa, olha, ele vai falar com a gente de novo. E tu vai dizer não, que também não quer ir. E aí ele chamou eu e minha esposa e disse, e aí, Rizomara, você quer ir? Ela disse, quero. E aí, Ezequias? Não quero. E se a gente mandar, eu vou. Então você vai. E fomos. Está sendo a maior bênção da nossa vida. Eu fui. Quando cheguei lá no leprosário, que eu vi os leprosos andando sem dedos, pedaços das mãos, eu literalmente chorei por 2 motivos. Primeiro, que eu não ia casar. Segundo, eu ainda ia ficar leproso. E eu dizia, na hora que eu ficar um leproso desse, eu estou leproso. Período de incubação da lepra, do momento que você pega até ela surgir, ou até ela começar a aparecer os primeiros sintomas, são 7 anos. Já fazem 25 anos. Não tenha medo de pegar na minha mão, eu não sou leproso. Batizamos 67 pessoas, das quais alguns eram leprosos. Ali naquele lugar. Mas uma coisa aconteceu. No segundo dia do evangelismo, um jovem, cuja idade cronológica não era compatível com a sua idade intelectual e física, porque ele era maior e mais inteligente do que a idade cronológica dele, ele tinha 12 anos, mas era um garoto como se fosse de 15, cabeça de 15, tentou entrar na igreja só de bermudinha, de bermuda e uma camisetinha regata. A menina disse, não entra aqui não, na igreja não. E eu estava perto, era evangelismo público, eu estava perto, me aproximei e disse, qual é o problema? Eu disse, não, mas está desse jeito, não, deixa ele entrar, não há problema não. E aconteceu ali uma coisa muito interessante, aquele garoto, por eu ter defendido a ele, ele se apegou à minha pessoa e eu me apeguei à pessoa dele. Nos tornamos grandes amigos. Quando eu chegava para dar estudo bíblico de manhã, eu passava o dia todo de casa em casa dando estudo bíblico, ele já estava na parada do ônibus, ele pegava a minha pasta e a gente saía de casa em casa dando estudo bíblico. Luiz Augusto, seu nome. Foi uma experiência maravilhosa. Ver o crescimento espiritual daquele garoto. Um dia, chegou o dia do apelo para o batismo. E eu fui à casa de Luiz Augusto. Era a hora da decisão. Eu sabia que ele já estava decidido. Então eu comecei a apelar exatamente por ele. Vocês sabem que nós somos extremamente influenciáveis, né?
Nós nos influenciamos uns com os outros. Quando eu faço um apelo, eu fico preocupado com o primeiro, porque quando vem o primeiro, aí vem outro sem problema nenhum. Mas o primeiro parece que é o... Eu dizia, Luiz Augusto, você aceita Jesus? Aceito. Você quer ser batizado na igreja adventista do sétimo dia? Quero. Que bom. Agora eu vou fazer o apelo para a família. E da família, do pai, da mãe, dos irmãos, nenhum deles aceitou Jesus. Um dia eu estava, 1,5 antes do batismo, eu estava numa casa no bairro do Monte Castelo, quando bateram na minha porta lá, aproximadamente 1 da manhã, 00h30, 2 jovens. Aqui colocou o Luiz Augusto para fora naquele dia, e mais uma outra jovem, que estava vindo de uma outra igreja, também ia se batizar na igreja adventista. Quando eu abri a porta, elas disseram assim, Luiz Augusto morreu. Eu fiquei olhando para elas, impactado, porque 9 da noite, Luiz Augusto estava na igreja. Era 1 da manhã, 00h30, ele estava morto. Aquilo foi terrível. Pegamos um carro e fomos para Vila Nova. Eu nunca mais vi o rosto de Luiz Augusto. E vocês vão saber por quê. Quando ele estava chegando em casa, um leproso que morava do seu lado disse assim, Luiz Augusto, frita um ovo para mim. Hoje não se faz mais isso, mas no passado se fazia muito. Se pegava um recipiente de alumínio, se colocava álcool, algodão, e aí você esterilizava aparelhos de aplicar injeção, agulhas. Muitos lembram disso aí. E até servia também para você fazer esquentar uma comidinha ali. Acontece que ele colocou o álcool, acho que algodão, e dependendo das reações climáticas, a chama do álcool em determinadas situações é incolor. Talvez algum químico que esteja aqui possa até explicar melhor essa situação. Ele olhou, achou que estava apagado, que não tinha fogo, pegou 1 litro de álcool e foi lá colocar mais álcool no fogo. Explodiu. Queimaduras de 1º, 2º, 3º grau. Uma das poucas partes de Luiz Augusto que não queimou foi a sua mão esquerda, me lembro até hoje. Sua mãe pegou e levou ele para o anjo da guarda. E ali, naquele lugar, se desenrolou uma história extremamente dramática. A mãe me contando disse assim, eu sabia que o meu filho ia morrer. Eu não sei quantos aqui já passaram a experiência de ver um filho morrer. A minha filha Jéssica, que está ali, ela com 2 anos de idade, estava nas lojas americanas em Manaus e um garoto deu um bombom. Ela nunca tinha colocado um bombom na boca. Ela pegou o bombom e engoliu. E começou a morrer. Pensem num homem completamente desesperado, era eu dentro daquela loja. Eu sabia o que fazer, mas eu fiz tudo menos o que eu deveria. Eu colocava o dedo na boca da minha filha, minha mão vinha suja de sangue. De eu tentar empurrar, conseguir alcançá-lo. Nos últimos momentos de vida da Jéssica, Deus trouxe ela novamente à vida. Você deve isso a Deus, minha filha. Não só isso, mas tudo. E ela dizia, pastor, meu filho ia morrer, eu sabia que ele ia morrer. Eu chegava perto dele e dizia assim, filho, fala com a mamãe, diz alguma coisa para a mamãe, filho, fala, está doendo, você quer água? E ela me dizia, ele abriu os olhos e fechava de novo, ele abriu os olhos e fechava de novo. E eu queria muito que ele dissesse alguma coisa, porque a situação dele era terrível. Vieram umas enfermeiras, passaram uma pomadinha no corpo dele, mas ele estava ali nos últimos momentos. Eu dizia, filho, fala, diz alguma coisa, fala, filho, o que é que você quer? Filho, diz alguma coisa. Até que ele começou a abrir a boca e balbuciar palavras. E aí eu fui com o meu ouvido bem pertinho da boca dele, para ouvir o que ele estava dizendo. Ah, Ezequias, eu não era pastor nessa época, ela disse, Ezequias, que pena. Ele não estava falando comigo, ele começou a cantar um hino que ele aprendeu na conferência com vocês. Fiquei tão triste. Pensei que ele ia falar comigo.
Mas o que é que ele estava cantando, minha irmã? Era aquele hino lá que eu já não aguentava. Tinha dia que eu dizia, Luiz Augusto, vira o disco. Na época era disco. Vira o disco. Canta outra coisa. Mas qual era? O que é que ele estava cantando? E ela falou algumas palavras dessa música. Essa música nós cantamos muito no norte do Brasil, na década de 80. Ela dizia assim a música. Se você souber, cante comigo. Eu não sou cantor. Vivia nas trevas em aflição, sozinho chorando sem direção. Jesus afagou-me e deu sua mão, melhorei o mundo e o meu coração. Pois ele continua dizendo, troquei assim o mal pelo bem e a morte pela vida. Ele morreu. Eu fiz o funeral de Luiz Augusto. Foi um dia terrível para mim. Eu nunca esqueci. O meu amigo, companheiro de visitação, estava ali num caixão. Ele era muito pobre. Fizemos uma coleta, compramos a bandeira do desbravador, colocamos o uniforme do desbravador que ele tinha comprado com muito sacrifício e ajuda. E lá no cemitério de um bairro de São Luís do Maranhão, ao toque de alguns trompetes do Clube de Desbravadores de uma região, ele desceu à sepultura. Agora, esse dia não foi o dia mais triste. Esse dia não foi o dia mais triste. O dia mais triste foi o dia do batismo. Eu não era pastor, não podia batizar, mas eu queria ver muito meu amigo entrar no tanque de batismo. Ele sonhou. Ele esperou por esse momento. Ele chegava comigo e dizia assim, por que você não me batiza? Eu dizia, eu não posso, eu não sou pastor. Mas eu tive o privilégio de batizar parte da família de Luiz Augusto. De ver, batizar parte da família de Luiz Augusto. Vocês dizem amém, mas eu não digo. E eu vou dizer porque eu não digo. Deus permite que algumas coisas aconteçam para resolver outras. Tenho a impressão no fundo do meu coração, da minha alma, se naquele dia que eu falei com a família dele e perguntei, vocês aceitam a Jesus e querem ser batizados com Luiz Augusto? Se eles tivessem dito sim, eu não sei, eu não posso afirmar, eu não sei se Luiz Augusto teria morrido. Eu só sei de uma coisa, que a morte dele levou outras pessoas ao céu. Eu quero ver minha querida avó, que já faleceu e dormiu no Senhor. Ela dizia, eu quero ver Jesus voltar com vida, não viu. Mas tem alguém que eu quero ver no céu, é Luiz Augusto, meu grande amigo.